Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vou repetir. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pai, tenha misericórdia. O Senhor conhece que nunca houve em mim capacidade para transmitir uma palavra ao teu povo. O Senhor sabe muito bem de onde eu saí e quem eu sou. Tudo o que há em mim provém de ti. Mas eu sei, Deus, que o Senhor é poderoso para nos dar o teu Espírito e nos fazer ouvir a tua palavra. Senhor, eu estou pregando a tua palavra e nada pode acontecer de diferente se o teu Espírito não se apoderar destas vidas. Senhor Jesus, me ajuda. Me ajuda para que não sejam somente palavras, que o teu Espírito ministre em cada coração e que a tua presença diga a cada vida que esta palavra é verdadeira. Em teu nome. Amém. Por que Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida? Por quê? Porque ele confessa dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero responder essa pergunta com uma outra pergunta para você. Qual é o teu maior problema? O teu maior problema é que você não tem uma casa boa? O teu maior problema é que você não tem uma moto boa, um emprego bom? Qual é o teu maior problema? O teu maior problema é que você não tem os amigos que você gostaria? É que a tua família não te aceita? Responda para mim, qual é o teu maior problema? Porque a partir do momento que você responder para mim qual é o teu maior problema, a partir do momento que você tiver claro aí na tua mente qual é o teu maior problema, se você resolver esse maior problema, todos os outros serão pequenos. Na Segunda Guerra Mundial, a coalizão que lutava contra Hitler tentava destruir um espaço que era o laboratório de armas de Hitler. Só que o maior problema deles era chegar lá, porque era em uma ilha isolada, separada por água, por terra e pelo ar. Guarnições fortíssimas. O maior problema era chegar lá. E os soldados que participavam das tentativas de chegar lá, sabiam que se eles conseguissem entrar lá, o problema estaria resolvido. Então esse era o maior problema, até que eles conseguiram chegar. Então, qual é o teu maior problema? É que você não tem dinheiro? O teu maior problema é que você está acima do peso? O teu maior problema é que você não vive bem com a sua família? O teu maior problema é que você não tem a casa que você gostaria de ter? Bom, eu acho que você já deve ter pensado aí. E você se lembrou de uma frase que diz: só não tem jeito para a morte. Qual é o teu maior problema? O teu maior problema é que um dia você vai perder pessoas que você ama. E esse é o maior problema. Porque para esse problema,
só tem uma solução, que é a ressurreição. Esse é o maior problema, é o problema da morte. Quando você for a um velório, você vai ver que esse é o maior problema. Você está preocupado, talvez, com a sua conta bancária, com o teu emprego. Esses são problemas pequenos. O maior problema que a humanidade toda enfrenta e que nós não conseguimos resolver é o problema da morte. Mas eu quero nesta noite te dar 3 motivos para que você entenda que o teu maior problema já foi resolvido. E se você crer em Jesus, você vai ter uma prova nesta noite que o teu maior problema foi resolvido. Porque se você não falou ainda, se você não sentiu ainda, eu vou orar com você ao término dessa mensagem e você vai ouvir a voz de alguém que já morreu. Escute o que eu estou dizendo. Se o teu problema com a morte é o teu maior problema nesta noite, no último ponto da pregação, eu vou orar e você vai sentir a presença de alguém que já morreu. Mas ressuscitou. Está vivo. Mudou a história da humanidade. Mudou os tempos, mudou as leis. Criou a maior sociedade e a melhor sociedade que existe no planeta Terra. E se você hoje sair daqui dizendo, eu tive uma experiência com alguém que já morreu e ressuscitou, então o teu problema com a morte está resolvido. E quando você sair por esta porta com o teu problema com a morte resolvido, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você será um gigante, porque não tem problema que ficará de pé diante de você, porque quando se vence o maior dos problemas, os demais se tornam pequenos. O primeiro ponto, Jesus é a ressurreição e a vida, e portanto a solução do teu maior problema, porque ele ressuscita qualquer tipo de morte. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia, Lucas capítulo de número 7. Você poderia repetir comigo o primeiro ponto? 1, 2, 3. Vou repetir. Jesus é a ressurreição e a vida, porque ele ressuscita qualquer tipo de morte. Agora eu quero ouvir vocês. O primeiro ponto qual é? Então, só para simplificar, repitam: Jesus ressuscita qualquer tipo de morte. Então vamos lá. Lucas capítulo de número 8. Lucas capítulo 8. Vamos andar no capítulo e depois a gente volta no 7. Então vamos lá. Jesus resolve o problema da morte quando o corpo ainda está quente. Acabou de morrer, o corpo ainda está quente, na cama. É o primeiro estágio da morte. É para você já? Pastor, morreu hoje. Então toma posse aí, porque Jesus te trouxe aqui para te dizer que Ele é a ressurreição e a vida. Jesus ressuscita qualquer tipo de morte. Tinha acabado de morrer. Quando o pai foi ao encontro de Jesus, a menina estava viva. Mas Jesus atrasou um pouquinho porque ele teve de ter um tete-a-tete com a mulher do fluxo de sangue. E quando Jairo está lá esperando Jesus, chegam seus servos e dizem: não incomodes mais o mestre porque a menina já morreu.
Em outras palavras, acabou de morrer. Jesus vai à casa, sobe ao quarto, a menina está sobre a cama e Jesus ressuscita com o corpo ainda quente. Jesus ressuscita qualquer tipo de morte. Não importa a situação em que está. Pastor, acabou de morrer. Foi ontem, foi agora. Ele ressuscita. No primeiro momento, Jesus ressuscita na cama. No segundo momento, Jesus ressuscita indo para o cemitério. No caminho do cemitério, Jesus ressuscita qualquer tipo de morte. Pode ter acontecido recente, pode já estar indo para o cemitério. Jesus é o Senhor da vida, Ele é a ressurreição e a vida. Como está o teu morto? Na cama? No caixão? Indo para o cemitério? Jesus ressuscita qualquer tipo de morte. Não importa como está. Ele é a ressurreição e a vida. Se você entender que Ele resolveu o teu maior problema, então você será um gigante diante de tudo que nesta vida tenta te paralisar. Porque o teu maior problema não é que você não tem uma casa, um carro, não é que você não emagrece, nada disso. O teu maior problema é que um dia você vai perder pessoas que você ama. E a dor da saudade, a dor da perda é o teu maior problema. O teu maior problema é que um dia você vai morrer. E isso será o teu maior problema. Porque nessa hora ninguém, o teu melhor amigo, ninguém vai poder estar com você. Só existe, preste atenção no que eu vou dizer, só existe em todos os cosmos, em tudo que Deus criou, só existe um ser que morreu, ressuscitou e está vivo até hoje. Ele é o único que pode te ajudar com esse negócio da morte. Jesus ressuscita qualquer tipo de morte. Lázaro já estava morto e sepultado há quantos dias? Jesus ressuscita qualquer tipo de morte. Ele ressuscita quando está na cama. Ele ressuscita quando está no caixão indo para o cemitério. Ele ressuscita quando já está sepultado há 4 dias. Agora, prestem atenção nessa outra ressurreição, porque ela é fantástica. Ela é fantástica. Ela é o princípio de uma era chamada Era da Ressurreição. A Era da Ressurreição já começou. E se você não acredita nisso, eu te desafio hoje a clamar por Jesus. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Porque Ele morreu, ressuscitou e está aqui nesta noite. O dia que você conhecer Jesus, você vai conhecer alguém que morreu. Você nunca falou com ninguém que morreu? Jesus morreu, ressuscitou, e Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Quando Jesus morre, acontece um terremoto. Fica escuro, as sepulturas se abrem, e o que acontece?
Santos que tinham sido sepultados. Eram santos que tinham sepultados há 4 dias? Eram santos que já estavam com o corpo decompostos. Só osso. Alguns talvez só pó. Acontece na cidade algo extraordinário. Acontece uma grande ressurreição. Muitos e muitos dos santos que tinham dormido, esperando em Jesus, ressuscitaram. Isso aqui é impressionante. Esse texto, essa leitura, ela é impressionante. Eu assisti a um filme há pouco tempo. O filme começa com um grupo de jovens lindos em um ônibus escolar indo para um passeio. E enquanto a câmera vai focando no ônibus, ela vai focando também em um precipício que havia bem à frente do ônibus, já nos preparando para a tragédia que aconteceria. E a gente sabe que vai acontecer uma tragédia. Mas também, enquanto foca no precipício, foca para uma mãe que está no quarto da sua filha, com as fotografias dela sobre a cômoda, olhando para aquelas fotografias, enternurada, com um olhar triste, e você já sabe. Porque logo na próxima sequência da cena, mostra a menina que estava na fotografia, sentada nas primeiras fileiras do ônibus. Então já nos prepara. A menina vai morrer. E é exatamente isso que acontece. Alguns segundos, ouve-se um barulho de frenagem no asfalto e o ônibus cai no despenhadeiro. E aí aparece na tela da TV, 4 anos depois. Nesses 4 anos depois, a primeira cena é aquela mãe em um grupo de apoio. E aí a gente entende que todos do ônibus morreram, todas aquelas crianças morreram, aqueles adolescentes morreram, e aqueles pais se reuniam em um grupo de apoio. E aí começa cada pai falando de como está superando a sua dor para seguir em frente. Porque não tem dor maior. Eu creio que quem é mãe, quem é pai aqui, sabe do que eu estou dizendo, que é a dor de perder um filho. E então aquela mãe que foi mostrada lá no início do filme, agora ela está no grupo de apoio. Passa um pouquinho, ela vai para a casa dela. E quando ela está na casa dela, acontece algo na cidade inteira e todas as luzes se apagam. Ela corre, sobe lá no quarto onde está a sua filha, onde está a fotografia da sua filha. E ela acende a vela, uma vela, para que a sua filha não fique no escuro, entre aspas, né? E então ela fica ali olhando para a fotografia daquela menina, uma loira, dos olhos claros. E aquela mãe é uma vida destruída pela dor da saudade. Ela nunca mais vai poder ouvir a voz da sua filha. 4 anos se passaram. Ela nunca mais ia poder tocar na tua filha. Ela nunca mais ia ouvir a filha entrando em casa e dizendo, mãe. Ela nunca mais ia poder tocar na sua filha. Mas de repente, quando ela está lá no quarto, com aquelas velas acesas, a luz volta. E quando a luz volta, ela ouve um barulho na cozinha. E ela desce. Quando ela chega na cozinha,
Quem está lá? Quem está lá na cozinha? A filha dela. Vocês já assistiram o filme, né? A filha dela está na cozinha. E a filha dela chega desesperada de fome, comendo gostoso, um lanche que ela acabara de fazer. E a mãe fica paralisada e a câmera foca bem no olhar da mãe. E a mãe é uma grande atriz porque ela consegue transmitir para a gente o que sente alguém que está diante de outrem que ela imaginou que nunca mais veria. A mãe é uma ótima atriz porque ela consegue focar na gente o que sente alguém que está diante da oportunidade de abraçar alguém que ela nunca mais abraçaria, de ouvir a voz de alguém que ela nunca mais ouviria. Esse é o teu maior problema. Essa será a tua maior dor, mas esse problema Jesus resolveu na cruz do Calvário. E é interessante ver como que a mãe fica diante da sua filha que acabara de ressuscitar. Depois de 4 anos, a menina aparece na sua sala, na sua cozinha. Pastor, está falando heresia. Não. Quando Jesus morreu, aconteceu isso. Quando Jesus morreu, teve gente que abraçou de novo pessoas que eles nunca mais imaginariam que abraçariam. Teve mãe que estava na sala e de repente ouviu um barulho na cozinha. E depois de vários anos, quando entra na cozinha, a sua filha está lá. E aí a mãe pergunta, filha, mas o que é isso? E a filha olha para ela e diz, começou o tempo da ressurreição, começou uma nova era, começou um novo tempo. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Porque ele ressuscita quando está na cama, quando está no caixão indo para o cemitério, quando está enterrado há 4 dias e quando já está enterrado há um tempo indeterminado. Essas 4 ressurreições mostram que Jesus é a ressurreição, não importa como está o teu morto. Não importa em que fase está. Não importa como está o que morreu na tua vida. Não importa o que aconteceu com você. Jesus é a ressurreição e a vida. Segundo ponto. Jesus é a ressurreição e a vida. Porque Ele morreu e ressuscitou. Ele é a ressurreição e a vida, porque Ele experimentou em si, no seu corpo, a morte e a ressurreição. É por isso que Ele é a ressurreição e a vida, porque está nele. Porque nele você tem uma experiência de ressurreição e de vida. Não preciso ler, porque vocês já conhecem a história de Tomé. Quando Jesus se apresenta, Tomé diz, eu não acredito enquanto não tocar nas suas feridas. E o que acontece? Tomé chega e Jesus fala, vem cá, Tomé, veja as minhas feridas. E Tomé toca e se prostra diante de Jesus. Ele morreu e ressuscitou. E o que isso significa? Isso significa que quem se aproxima de Jesus está se aproximando da ressurreição e da vida. O que isso significa? Que quem se aproxima de Jesus está diante daquele que morreu, mas ressuscitou
E Ele está vivo até hoje. Por que Jesus é a ressurreição e a vida? Não é um conceito, não é uma ideia, não é que se você orar ele vai ressuscitar, não é só isso. É que nele, na pessoa dele, está a ressurreição. E na pessoa dele está a vida. Você não conhece a ressurreição e a vida ainda? Você não acredita que os mortos ressuscitam? Você não acredita? E deixa eu abrir um parênteses aqui para te falar uma coisa. Muitos de vocês terão uma surpresa fantástica. Deixa eu ler com vocês um texto bíblico. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos lá. Versículo 51. Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Vamos lá. Eis aqui vos digo, na verdade nem todos. O que quer dizer dormir? Quer dizer? Nem. Se Jesus voltar agora, nós vamos morrer? Não. Mas todos seremos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e... Você acredita que os mortos ressuscitam? Então você resolveu o teu maior problema. E a maior prova é que Jesus está aqui, ele é um morto que ressuscitou. Mas segura aí, eu vou falar aqui um mistério para vocês. E os mortos, o que vai acontecer com os mortos? E nós, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Então, vejam bem, nós temos aí 2 pontos. Os mortos ressuscitarão. E depois nós seremos transformados. Antes de você ser transformado, os mortos vão ressuscitar. Porque isso já aconteceu lá atrás, vai acontecer de novo. Então imagine que você esteja na tua casa. Você está esperando a ressurreição dos mortos para se encontrar com a pessoa que você perdeu. Aí você ouve um barulho na cozinha. Você está na sala. Você ouve um barulho na cozinha. Aí você ouve aquela voz que você não tinha ouvido há tanto tempo. Aí você escuta aqueles passos que você não ouviu há tanto tempo. Antes de você ser transformado, os mortos vão ressuscitar. Lembre-se disso. Há um mistério em tudo isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. O teu maior problema é a dor da saudade. Mas Deus vai resolver isso com o poder da ressurreição. Pode ser que quando você, antes de você ser transformado, você vai ter aquele encontro com a pessoa que você tanto esperava ver na cozinha da sua casa. Você ainda estará no corpo, porque os mortos vão ressuscitar primeiro. E depois que eles ressuscitarem, eles já vão ressuscitar transformados. Voltando para o segundo ponto, então. Jesus é a ressurreição e a vida, porque Ele morreu e ressuscitou. E quando Ele se apresentou para Tomé, Ele se apresentou
ressurreto. E o terceiro ponto, já estou encerrando, é que Jesus, primeiro, ressuscita qualquer tipo de morte. Segundo, Ele é a ressurreição e a vida porque Ele morreu e ressuscitou. E terceiro, Ele é a ressurreição e a vida porque Ele ressuscita ainda hoje quem se aproxima dele. Quer ver? Vamos lá para Efésios, capítulo de número 2, versículo 2. Vamos ler um versículo 1 e o 2 para entender melhor. E vos, estando vós em ofensas e pecados, 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da rebelião. Por que Cristo é a ressurreição e a vida? Porque quando você se aproxima dele, que é a ressurreição e a vida, quando você ouve a voz dele, quando você toca nele, ele também te ressuscita. Você não toca em Jesus e volta para casa do mesmo jeito. A proposta hoje que o apóstolo Paulo está dizendo é que quem se aproxima de Jesus ressuscita com ele. Olha só o que está lá em Colossenses capítulo 3. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com quem? A proposta de Jesus é que quando você está nele, você ressuscita com ele. Então o teu maior problema é que você tem de lidar com algo que aos olhos humanos não tem saída. Mas nesta noite está acontecendo algo sobrenatural aqui. Se essa palavra que eu estou dizendo é uma palavra de Deus, então Jesus vai testemunhar com você. Ele vai falar com você. Ele vai tocar em você. E você vai ter uma experiência com alguém que morreu e ressuscitou. E a ressurreição vai ser real para você nesta noite. E se você tiver essa experiência com a ressurreição, prepare-se para qualquer momento ouvir um barulho na tua cozinha e experimentar o poder da ressurreição. Prepare-se para qualquer momento viver o último momento e provar o poder da ressurreição, porque você já está provando aqui agora.